Um homem de múltiplos talentos. Hoje vocês vão conhecer o Dr. Kurtz, pesquisador da EPAGRE condecorado com o título de cidadão catarinense. A pesquisa agropecuária contribuiu significativamente para essa posição que Santa Catarina tem. Reverenciado por colegas e amigos, Dr. Kurtz também pôde relembrar dos velhos tempos ao lado de Glauco Linger. Nós éramos uma dupla inseparável. Veja também, vice-governadora Daniela Rainer foi conhecer a Fecoagro e defender a bandeira dos fertilizantes. Não buscar numa única fonte, né? A gente precisa diversificar. E mais, Cooper Itaipu desbrava novas fronteiras. Foco agora é a fronteira oeste, mais precisamente em Campo Herê. Veio um moinho de trigo, né? O programa de hoje está celebrando vidas, valorizando parcerias e projetando conceitos. Porque o cooperativismo catarinense é assim, acelerado 100%. Então venham conosco em mais essa jornada. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O Sesc Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional, somos cooperativismo, somos Coop. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. Começamos o programa de hoje valorizando um cidadão agora catarinense que contribuiu sobremaneira no desenvolvimento da agricultura Barriga Verde. Estamos falando do engenheiro agrônomo José Oscar Kurtz. Aos 84 anos, o gaúcho de Porto Alegre foi condecorado pela Alesc como cidadão catarinense. Afinal, muitas de suas pesquisas estão no campo até hoje. Dr. Kurtz foi um homem além do seu tempo, um profissional acima da média. Foi na bucólica Porto Alegre dos anos 30 que nasceu José Oscar Kurtz. Mas foi em Caçador que a família dele construiu uma história de vida. Na época, ninguém imaginava que aquele jovem, magrelo, que se embretava pelos campinhos de futebol, viria a se tornar ídolo em outro campo, o da agricultura. José Oscar Kurtz é o cara a ser reverenciado. Gaúcho de nascimento, catarinense por adoção, o seu Zé foi um profissional brilhante em todos os sentidos. Um homem de princípios que colocou o seu talento à disposição da pesquisa. E foi lá, em Caçador, na estação experimental, que fica no meio oeste do estado, que ele desenvolveu diversos projetos. E por tanto zelo, o seu Zé recebeu o título de cidadão catarinense. O evento, realizado na Assembleia Legislativa do Estado, contou com a presença de diversos amigos, da família, deputados estaduais e de lideranças do agro, além de colegas da EPAGRE, empresa que ele defendeu por longos 40 anos. A proposição foi do líder do governo, José Milton Schaefer. Que nós possamos referenciar e elevar os bons exemplos, pessoas inspiradoras. E nós também, enquanto sociedade, precisamos conhecer o caminho feito lá atrás para saber aonde chegou e aonde nós vamos, chegar nesse caminho todo. Então eu fico muito feliz de, como deputado, ter o apoio de todos os 40 deputados dessa casa para prestar essa homenagem ao Dr. José Oscar Kurtz, que foi um dos fundadores da Empasc, um homem com uma história muito rica, de uma inteligência excepcional, que contribuiu muito com o atual desenho de prosperidade que nós temos do agronegócio catarinense. Eu acho que esses exemplos têm que ser elevados para inspirar também os jovens e as demais gerações que vêm vindo no caminho do desenvolvimento. Eu acho que a Assembleia cumpre o seu papel ao fazer essa homenagem a esse ilustre presidente da nossa sempre lembrada Empasc, por toda a sua dedicação, trabalho, honradez, em nome da pesquisa agropecuária. José Oscar Kurtz dedicou a vida à pesquisa. Focou em resultados de campo, onde o foco estava no aumento da produção e da produtividade. Entre tantas defesas, podemos citar duas: a do arroz
e da maçã. Apesar dos 84 anos, a memória não falha. A pesquisa agropecuária contribuiu significativamente para essa posição que Santa Catarina tem. Vamos aos exemplos, então. Na lavoura de arroz, por exemplo. Quando a Empasque começou a trabalhar, a produtividade máxima obtida pelos agricultores é 5.000 quilos por hectare. E a produtividade média dos agricultores era de 2.500 quilos por hectare. Em 87, quando eu deixei a Ipagre, a produtividade de 2.500 quilos por hectare passou para 7.000 quilos por hectare. E 5.000 quilos por hectare, que era a produtividade máxima obtida, passou-se para 16.000 quilos por hectare. Um recorde mundial em Agrolândia. A maçã, idem. O plenário da Assembleia recebeu um público seleto. Amigos que vieram reverenciar essa figura tão emblemática. Ele é o mestre da pesquisa em Santa Catarina. Como, naturalmente, o Glauco Linger foi o mestre vamos dizer assim, daquilo que foi o fomento da agricultura em Santa Catarina. Então, dois mestres. O curso é o mestre da pesquisa, a pesquisa do arroz, a pesquisa da fruticultura, até do pescado, pesquisa de uma série de fatores que transformaram Santa Catarina e a agricultura catarinense. Tem que ser respeitado. O Curtis foi um baluarte da pesquisa agrícola em Santa Catarina, foi o desbravador da pesquisa, começou lá na base, coordenou a implantação de uma empresa de pesquisa no estado, que foi a Empasque, e foi o técnico com sensibilidade política, um grande administrador. Eu convivi com ele quando ele era presidente da Empasque e eu na Secretaria da Agricultura, e ele sempre foi uma pessoa muito cortês, muito competente e um técnico estudioso. Vai deixar sua marca no agronegócio e na pesquisa em Santa Catarina. Se hoje o agro catarinense responde por 30% do PIB e por 70% das exportações, ele deve muito a esse homem público. Temos que prestar referência porque o trabalho do Curtis, à frente da pesquisa aqui no nosso estado, deixa marcas até hoje e vão se perpetuar. A gente fala de culturas como, por exemplo, maçã, arroz, cebola, alho, banana e vai longe. Todo o trabalho que foi desenvolvido pela Ipasque, que hoje é continuado pela pesquisa da Ipagre, tem o dedo dele e nós precisamos prestar essa reverência porque Santa Catarina, com 1,1% do território, sendo um estado muito pequeno, tem que ser um estado muito eficiente. E isso só se consegue com tecnologia agropecuária, com pesquisa agropecuária. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, é um dia muito feliz porque vamos receber o Curtis como cidadão catarinense. Então o governo do estado, a Secretaria da Agricultura está muito feliz nesse dia. Se José Oscar Curtis foi o pai da pesquisa, seu contemporâneo Glauco Linger foi o pai da extensão rural. E assim juntos, eles acabaram se tornando os precursores desse movimento agropecuário. Nós éramos uma dupla inseparável, não é? E eu tinha um certo ciúme santo dele, porque eu sempre senti e considerei, continuo considerando, que ele é mais inteligente do que eu. Se somarmos essas duas cabeças pensantes, lá se vão quase 200 anos de vidas dedicadas ao campo. São 84 do seu Oscar e 100 do seu Glauco Linger. Gente que construiu um legado feito com dedicação, amor, trabalho e muita honradez. O diabo lo sabe muito porque é diabo, pero sabe mais por viejo. O diabo sabe muito porque é diabo, mas sabe mais porque é velho. Para o quadro Relembrando dessa semana, vamos mostrar o lado social da Ceasa, a Companhia de Abastecimento do Estado. Em setembro de 2020, a nossa equipe esteve em São José para mostrar que as parcerias entre os boxistas e a própria empresa resultou num dos maiores projetos sociais do Estado. Através do Mesa Brasil do SESC, milhares de famílias são beneficiadas. Revejam. O movimento de cargas é algo extraordinário. Um vai e vem que não para. São carrinhos e mais carrinhos por todos os lados.
Até parece algo sem sentido, sem organização, mas não é. Cada um sabe muito bem a tarefa diária. Afinal, é quase 500 mil de toneladas de alimentos que circulam por aqui todos os anos. Com 2.000 empregos diretos, 9 pavilhões, mais de 200 espaços exclusivos e a atuação de 130 empresas, o Ceasa de Santa Catarina é uma pequena cidade dentro dessa metrópole chamada Florianópolis. Afinal, por dia, circulam por essas goelas quase 6.000 pessoas. Mas o Ceasa catarinense tem o seu lado social também. Aqui, nesse pequeno pavilhão, está instalado o Mesa Brasil do Sesc. Através de voluntários e da mão solidária dos empresários, são colhidas mais de 6 toneladas de alimentos por dia. E não estou falando de alimentos estragados, não. São alimentos com algumas manchas, batidos ou muito maduros, que as grandes redes não aceitam. Bom demais para quem necessita. A gente tem aí dados da Organização das Nações Unidas e da Embrapa que convergem para a informação de que cerca de 1/3 dos alimentos são desperdiçados ao longo da cadeia produtiva. Dentro dessa cadeia produtiva, a Ceasa ela fica no meio, né? No meio do caminho, vamos dizer assim. E as Ceasas, as centrais de abastecimento, elas concentram cerca de 40% dessa perda. Então, aí que o Sesc entrou com essa parceria estratégica com a Ceasa, porque de um lado a gente tem um desperdício importante, né, de alimentos, um volume grande de alimentos que seriam descartados e teria uma despesa com isso também. E nesse momento a gente entra, faz essa coleta, faz essa triagem, entrega para instituições sociais sem fins lucrativos, porque lá numa outra ponta nós temos pessoas, uma parcela da população que tem dificuldade de acesso regular e permanente a uma alimentação adequada e saudável. As doações vêm de todas as partes. A empresa do Alexandre, que trabalha quase que exclusivamente com tomates, doou só no mês de junho para o Mesa Brasil 440 quilos. E de tomate bom, viu? Cada dia que passa o mercado está mais exigente, né? A gente faz entrega em todas as partes do estado e a gente tem, né? Às vezes chega alguma mercadoria para a gente que não está 100%, né? Que não consegue, a gente não consegue botar para o nosso cliente. Uma das maiores doadoras do Mesa Brasil é a Paulisul, que trabalha quase que exclusivamente com frutas. Só em junho eles repassaram 6.000 quilos. A empresa que iniciou as atividades em 95 vê nesse projeto algo que sensibiliza a todos. O sentimento de doar, né, ação social, é muito importante, né? As pessoas necessitam desse produto. Às vezes é um produto que com certeza não serve para uma venda de supermercado, né, mas vai com certeza satisfazer a necessidade de muitas pessoas. E assim, entre uma doação e outra, o Mesa Brasil vai fazendo a alegria de muita gente. Gente simples, que necessita, especialmente nessa época de pandemia, do olhar carinhoso da sociedade. Ao evitar o desperdício de alimentos, a doação tem outro viés importante para o Ceasa. Ela diminui o volume de lixo por aqui. O que não é aproveitado para consumo, o Mesa Brasil faz a compostagem. Só no primeiro semestre foram 22.000 toneladas recolhidas. O meio ambiente agradece. A grande vantagem que nos deixa orgulhoso porque o papel não é só social, não é só doar alimentos para as pessoas carentes, mas também o impacto ambiental, porque são aproximadamente 1.300 toneladas de produtos destinados a doações que anteriormente seriam destinadas a lixões ou a aterros sanitários. Então, não é só o fator econômico, né? A gente não visa o fator econômico, é bem-vindo também, mas a questão ambiental neste momento para nós também é tanto importante quanto a ação social do Mesa Brasil. Gerenciar um projeto como o do Ceasa, que envolve necessidades diferentes, que tem objetivos diferentes, sempre requer muito jogo de cintura. E disso o presidente Ângelo sabe muito bem. Muitas vezes esse grande é aquele que começou pequeno aqui na pedra, e hoje a gente tem exemplos aqui muito bons, né? E começou na pedra e hoje ele é o maior comerciante aqui, ele tem 45 carretas, ele atende o Brasil todo. Essa é a Cidade Ceasa, um conglomerado que pulsa firme todos os dias, faça chuva ou faça sol. Depois dos comerciais, vamos falar de uma visita ilustre e de um projeto de expansão. Os dois têm tudo a ver com o cooperativismo.
Vice-governadora foi até a sede da FECOAGRO para entender as necessidades do sistema. O que preocupa mais é o custo dos produtos, quer dizer, há uma elevação muito exagerada, isso implica no custo de produção. Cooper Itaipu expande território com foco na área agrícola do extremo oeste. Fomos nas casas, se apresentamos, fomos mostrando que a Itaipu realmente veio para cá. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, OSESC Sescope Santa Catarina, Fertilizantes FECOAGRO e Sescope Nacional. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Explicação, tem explicação, explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Cooperativismo. Somos feitos de cooperação. OSESC e Sescope Santa Catarina. Proteger o solo e a água é um dos maiores desafios dos produtores rurais de Santa Catarina. Os impactos negativos que a seca causa nas lavouras são sentidos por todo o estado. E para combater esses impactos, o governo do estado investe no programa Mais Água e Solo, que garante a armazenagem e distribuição de água, construção de cisternas e a conservação de fontes e nascentes. O programa Mais Água e Solo tem o apoio das cooperativas e da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, praticando e estimulando a intercooperação em nosso estado. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECOAGRO. Com desafios cada vez maiores, a FECOAGRO busca nas parcerias a segurança necessária para enfrentar os seus dilemas, especialmente na área de fertilizantes. Apesar do governo federal colocar os adubos como prioridade de descarregamento, muitas vezes não é isso que acontece. Por isso, a vice-governadora Daniela Rainer esteve na FECOAGRO para entender o problema e buscar soluções conjuntas. Uma visita ilustre mudou a rotina da FECOAGRO. Com o objetivo de entender a dinâmica de produção das cooperativas filiadas, a vice-governadora Daniela Rainer passou algumas horas conosco. Ela se mostrou preocupada com a falta de planejamento do Porto de São Francisco do Sul, no descarregamento de fertilizantes e com a possível falta de adubos que pode afetar o mercado no segundo semestre. A gente tem uma certa tranquilidade, porque tem uma certa reserva, né? A gente falou disso aqui. A própria FECOAGRO tem para a próxima safra uma reserva de fertilizantes, mas lá na frente a gente já está preocupado com o que vai acontecer. E a gente precisa, sim, cada vez mais buscar formas de nós produzirmos aqui, de termos autossuficiência e também de não buscar numa única fonte, né? A gente precisa diversificar, não só num país, no restante do mundo também, diversificar o máximo possível para que a gente, como a gente costuma dizer, não se pode botar todos os ovos na mesma cesta, né? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia impacta diretamente no recebimento de 20% de todos os fertilizantes usados no país. Parece pouco, mas com demanda escalonada e espalhada por diversos países do mundo, tirar 20% desse volume
pode criar uma bolha imensa. Por isso, o diretor executivo Ivan Ramos, que recepcionou a vice-governadora, deixou claro que para o primeiro semestre, na safra de inverno, não vai faltar adubo. O problema será para o plantio de verão, onde a demanda é muito maior. O que preocupa mais é o custo dos produtos, quer dizer, há uma elevação muito exagerada, isso implica no custo de produção do grão e, por consequência, das carnes e assim por diante. Então, para o primeiro semestre, nós estamos abastecidos apenas com um custo muito elevado e que vai impactar lá no campo. Para o segundo semestre, ou seja, a safra de verão, que é o maior volume em Santa Catarina, é que preocupa. Se essa guerra não parar logo, pode ter implicações muito grandes, porque não é apenas o produto que está faltando, mas também a logística. Como os portos estão interrompidos, as operações comerciais e internacionais elas estão com um corte por parte do poder econômico dos países aí que discordam da Rússia. Isso implica em que a gente vai acabar tendo repercussão no produto, na logística e também nas transferências financeiras que são necessárias numa operação internacional. Sem uma solução imediata, o jeito é ficar de observador, olhando o mundo de vários ângulos. As cooperativas do sistema FECOAGRO, atentas aos movimentos de mercado, sempre que podem, buscam expandir território. Claro, focadas em planejamento e muita gestão. Foi o que fez a Cooper Itaipu, que no ano passado começou a desbravar uma nova área, o lado norte do extremo oeste, mais precisamente as terras de Campo-Herê. E é disso que vamos falar agora. Campo-Herê é uma pequena cidade que fica no noroeste catarinense, onde a excelência agrícola fez morada. De suas terras brotam os alimentos que sustentam muitas cadeias, especialmente as de proteína animal. Hoje, existem aptos perto de 25 mil hectares de área para o cultivo de grãos. E foi aqui, nesse pedaço de chão, que a Cooper Itaipu se instalou. O foco da Cooper Itaipu, aqui na região de Campo-Herê, teve um único propósito: melhorar o seu poderio no setor de moagem. Afinal, o moinho da antiga Cooper fica num local estratégico, numa área estratégica, onde se produz muito trigo no inverno. Agora, o segundo passo é convencer mais produtores a se associarem na cooperativa. Em 2019, quando a cooperativa incorporou a extinta Cooper, existiam 20 associados. Em um ano, esse número passou para 50 e a meta é buscar novas adesões. O investimento de 23 milhões agregou, nesse complexo de 6 hectares, vários silos, um moinho, uma moega, um secador, além de uma agropecuária para atender a demanda dos associados. Fomos nas casas, se apresentamos, fomos mostrando que a Itaipu realmente veio para cá, mostrando que a cooperativa estava se instalando aqui e começamos a trabalhar com eles, mostrando a cooperativa, né? Começamos a vender para os produtores, após começamos a associá-los, né? Para que assim mostrando para eles os benefícios que a cooperativa Itaipu tem com os associados, né? E começamos então uma troca de ideias, né? Uma negociação, troca de ideias. Então hoje nós temos em torno de 50 associados, né? Que compram aqui, negociam com a cooperativa Itaipu, entregam o seu produto aqui. E agora nós estamos também então visitando mais produtores, tentando associar mais a produtores, né? Para que a cooperativa aqui em Campo-Herê forme uma raiz boa que fique aí, né? Que como em outras filiais já tem, né? Então nós estamos mantendo um foco aqui de associar o produtor e manter essa estrutura da cooperativa Itaipu com o associado. O Zito, ex-presidente da Cooper, o Nelson e o seu Celso são associados que decidiram permanecer no grupo porque entendem que a cooperativa ajuda a proteger os negócios dos produtores. E com mais segurança, tudo anda melhor. O que a gente observa é aquilo que eu falo. Na verdade, não é que a cooperativa tem que ser grande. Quem tem que ser grande e ter benefícios são os produtores. Eu vejo que não adianta nós termos superestruturas e não reverter em nada. É óbvio que estruturas grandes e cooperativas são mais eficientes, elas têm capacidade de negociação, elas têm capacidade de comercialização, então isso é interessante. Eu acho que, para mim, essa história de cooperativas bem pequenas, isso, aquilo, aquela história de fazer o papel social, eu não acredito nisso.
As cooperativas passaram a ter uma importância muito grande aqui na nossa região a partir do momento que elas entraram numa situação, vamos dizer assim, empresarial. O senhor vai trabalhar com leitão ou com terminação? Terminação. Terminação. Isso. Eu falei leitão, mas na verdade é terminação, né? E o que o senhor imagina da suinocultura? Olha, é que nem o Zito estava falando, né? Isso aí é uma coisa muito boa para o nosso município, né? E para a nossa região, que veio acolher isso aí nessa produção de suínos no nosso município. Até porque aqui em cima tem bastante alimento para o animal, né? Com certeza, a produção tem bastante mesmo. É só industrializar que tem rendimento mesmo. Eu imagino que vai funcionar bem e está funcionando, porque ele tem um bom presidente que sabe administrar, que já foi pessoa que veio desde baixo trabalhando e lutando no sistema que a gente tem. Então só nós acreditamos que cada vez vai ir mais para frente, porque ele está bem assessorado de pessoas aí que estão indo muito bem aqui em Camporém, e a maioria que está trabalhando com a Itaipu está bem contente. Ao assumir essas operações, a Cooper Itaipu busca solucionar parte de seus problemas internos. A oferta de grãos, em especial o trigo para a panificação. Só que o horizonte que se abre aqui é imenso. A gente tinha uma necessidade de moinho, né? Porque a venda de farinha era muito maior do que a capacidade de produção da cooperativa. E aí, junto com a chegada da cooperativa para Itaipu, veio o moinho de trigo, né? E aí sim, também a grande possibilidade, vende insumo, compra trigo, transforma em farinha. E da mesma forma, o soja não é diferente, o milho, que a gente tem uma necessidade grande de produção de rações, para a produção de rações bovinas e também a suinocultura. Abrir territórios, agregar novos associados, tendo sempre em mente a defesa dos princípios cooperativistas. É assim que a Itaipu segue rumo ao futuro. Por hoje era isso. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho de sempre e que todos tenham uma semana abençoada. Um forte e cooperado abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!